e mostrar para o paciente essa confiança antes de falar sobre valores. Vocês já foram comprar algo que a única coisa que você queria saber era o preço, e a pessoa falou tanta coisa em cima e você só queria saber o preço? Você chega num lugar que quer comprar uma televisão. O vendedor fala da televisão, fala da marca, fala de todos os acessórios, fala da entrega, fala da garantia. E você, não, mas quanto que custa? Não, mas vou levar na sua casa. Não, mas quanto que custa? Não, é a mesma coisa. Isso é marketing de venda. Só que você precisa saber o que você tem que falar antes de falar o seu valor. Você precisa explicar tudo antes de falar o valor do tratamento do paciente, ok? Se você falar o seu valor antes de explicar o que você sabe, vai sair caro para o paciente e ele não vai fechar o seu planejamento financeiro. Estou dando dica de consultório, é só para alguns. Questões estéticas nesse exame clínico. Às vezes os pacientes vão nos abordar solicitando alguns tratamentos que podem interferir nessa análise oclusal, vai interferir nessa oclusão. Isso nós não vamos fazer, ok? Turma, agora fazendo uma primeira análise. Existe uma análise cúspide fossa e uma análise cúspide crista marginal. Isso o professor Paulo Henrique já frisou com vocês, não já? Já falou com vocês, não já falou, professor? Qual que é a diferença? Turma? Qual que é a diferença de um engrenamento cúspide fossa e de um engrenamento cúspide crista marginal? Fossa de dente a dente, né? Certo? E outra ainda. E no crista marginal, uma cúspide vai pegar nas duas cristas, né? Certo. Um dente pega em dois dentes ou um dente pega em um dente. Se eu falar para você cúspide fossa, é dente a dente. Se eu falar para você cúspide crista marginal, a correlação é relação dente, dois dentes. Ou seja, eu já sei que o vértice dessa cúspide vai pegar na crista marginal. Crista marginal é uma depressão ou é uma saliência? Crista marginal, morfologia, escultura dental. Tem um ano e meio isso, né, professor? Meu Deus. Saliência. Saliência. Saliência é uma elevação. Então eu vou ter um vértice de uma cúspide, de uma ponta, batendo em uma saliência. Isso não faz muito sentido. Seria mais interessante se eu tivesse um lugarzinho para essa cúspide encaixar. Uma depressão, uma fossa. Então aí eu teria uma correlação dente a dente, onde um vértice de uma cúspide encostaria em uma fossa. E o professor Paulo Henrique falou sobre isso com vocês. Explicou isso para vocês. Turma, se realmente nós estivéssemos numa atividade presencial, imagine a sua terceira VA. Você imaginou? Foi o que sempre nós fizemos. Então a situação hoje, da nossa condição hoje, nos faz tratar essas questões avaliativas de uma outra forma, de uma forma online, sem problema. Mas nós não vamos diminuir a forma e a qualidade do nosso ensino. Nós não vamos deixar de ensinar o que deve ser ensinado. Se alguns alunos preferem sair da sala, se alguns alunos preferem desligar a câmera, deixar logado e fazer outra atividade, não me importa. Eu vou ensinar os que querem, os que estão aqui nos escutando, conversando sobre isso. O vértice da cúspide precisa de um lugar para engrenar. E esse lugar para engrenar é justamente a fossa. Só que esse vértice de cúspide não pode bater no fundo da fossa,
Porque se ele bater no fundo da fossa, esse vértice vai desgastar, igual o professor Paulo Henrique falou. Se esse vértice desgastar, é um desgaste de dente. Então, antes desse vértice chegar no fundo, ele encosta na lateral dessa fossa. E ele encosta em 3 pontos, gerando assim o que nós chamamos de tripoidismo. O tripoidismo advém da correlação cúspide-fossa, no momento que a cúspide, a ponta do dente, vai tentar encaixar lá na fossa, mas ele não pode encaixar lá no fundo, senão desgasta a pontinha. Antes de encaixar lá no fundo, ele encaixa nas laterais e trava essa pontinha e não deixa a ponta encostar lá no fundo. A isso chamamos de contato de tripoidismo. É o sonho de toda análise oclusal, é encontrar esse tripoidismo próximo à fossa, é o que nós desejamos. E esse tripoidismo, esses contatos, tem que ser de mesma intensidade, tem que estar distribuído com a mesma força na relação desses 3 pontos. Então, pode perguntar. Você pode explicar para a gente logo esses 3 pontos? Eu não estou entendendo. Porque você falou que não pode encostar na fossa, né? Aí tem a relação das fibras marginais. Mas eu não estou conseguindo, não peguei a parte desses 3 pontos que o senhor falou do tripoidismo. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Quero imagens, professor. Negócio de imagens. Imagina a ponta da cúspide, imagina que a ponta da cúspide, ó, a ponta dessa caneta é a ponta da cúspide, vai encostar lá no fundo da fossa, certo? Na hora que ela vai fechando a ponta, vai encostar no fundo da fossa, ela não encosta na ponta somente, ela encosta uma área de diâmetro mais ou menos 0,5 milímetros na vertente vestibular, na vertente lingual e no fundo da fossa. Então, esse ponto de 3 pontinhos, que é a ponta da cúspide encosta, gera uma instabilidade oclusal. E aí faz com que você tenha esse ponto de tripoidismo, essa área de diâmetro da ponta da cúspide encostando na vertente interna, vestibular na vertente interna, palatina e no fundo da fossa. Não sei se ficou claro, aí eu já mostrou. Aqui, ó. Não, agora eu estou entendendo. Aqui, ó, olha a imagem, olha o desenho. Essa correlação que eu estou te mostrando, esse desenho, é dente a dente ou dente 2 dentes? Pergunta de concurso. Isso aqui vai estar Dente desde... 2 dentes. Por quê? Por quê? É, Agora eu não sei explicar o porquê. por quê, ué? Você chegou a essa conclusão, você tem que saber o porquê. Porque a cúspide de um dente toca a crista de 2. Pronto. Muito bom, Isadora. Se você pegar, ó, olha a setinha aqui, ó, esse premolar inferior. Pode falar. Aproveitando o gancho aí, qual que é a única relação de contato dente a dente na arcada dental? Aonde vai acontecer o contato dente a dente? Na deglução. Não. Não. Na hora que vê a comida, aí você pensa em volta. É o tecido inferior, né? Oi? Tecido inferior. Perfeito. Notícia, perfeito. O contato vai acontecer dente a dois dentes de molar até o incisivo lateral. No incisivo central, o inferior é mais curto, então ele vai encostar somente no dente superior. A relação de contato dente a dente só acontece nos incisivos centrais, porque o incisivo central inferior é menor. Então essa relação de dois dentes, ela vai acontecer em um dente só, somente na frente. E às vezes pode acontecer também no contato dos tecidos molares, que é mais incomum. É só isso. Entenderam a pergunta do professor e como que eu faria uma questão de concurso em cima disso? A pergunta do concurso. Existem as correlações dente, 2 dentes, existem as correlações dente a dente. Mas existe uma correlação entre dente a dente que é constante. Ela é letra A, aí várias opções.
A opção correta que você marcaria é correlação do incisivo central inferior com incisivo central superior. Marcou, gabaritou, o restante errou, você é aprovado, o restante nem entendeu a pergunta. Não dá conta nem de chutar. Se você pegar essa frase que eu acabei de ministrar, ligar para o seu amigo dentista, agora manda um WhatsApp para ele. Fala, eu estou com uma dúvida aqui na aula de oclusão, eles estão falando de correlação dente-dois dentes. O que é isso? Interroga e espera. Qualquer dentista, escolhe alguém aí da sua convivência, manda a conversa. O que eu quero mostrar para isso? Turma, a gente está discutindo um nível de oclusão que poucos têm. Poucos estão na sala, poucos estão acompanhando, poucos serão os que vão dar conta de resolver esses casos, ok? Turma, então essa correlação dente-dois dentes e dente a dente. O professor Paulo Henrique já falou sobre ela. Agora, esse engrenamento que pode ocorrer desses dentes frente às classes. O professor Paulo Henrique também falou, não falou, professor? Classe 1, classe 2, classe 3. Defina classe 1, classe 2 e classe 3 de molar. Classe 1 até... Ai, professor. Turma, é uma pessoa que está chegando com o carro estragado. Está chegando com o carro estragado, sua mecânica. Ele abre o capô e fala assim, o que aconteceu? Aí você olha e fala assim, é classe 1. Ele, quê? O que é classe 1? Olha a imagem. Projetada na tela, classifique classe 1. Olha para a imagem. Turma, alguém consegue? Isadora, Thiago. Professor, Pode falar. uma cúspide encostando na outra? Uma cúspide encostando. Perfeito, Juliana. Essa é a ideia. Qual cúspide encostando e aonde? Você está no caminho. Classe 1 é quando uma cúspide encontra em outra, mas especificamente, classe 1 de molar, eu preciso falar de uma cúspide encostando em uma outra região. Qual que é o mantra? É como se fosse missa. Já viu aquelas missas católicas que eu preciso decorar que é mantra? Existe um mantra da classe 1. O que seria esse mantra? O mantra está escrito aí, gente. É o molar superior. Oi? Pode falar. É o molar, primeiro molar superior com o primeiro molar inferior. Não, só mais um pouquinho. A cúspide, médio, vestibular, do primeiro molar superior. Olha o mantra aí, lê esse mantra aí. Ah, agora deu pra ver, tá Muito bom. Turma, esse mantra vai salvar o seu consultório. Por quê? A partir dessa relação maxilomandibular em referência ao primeiro molar. Por que o primeiro molar? Por que não existe um mantra do primeiro pré-molar? Por que primeiro molar? Por que vocês acham que esse primeiro molar é tão importante assim que ele tem até uma classificação para ele? Ele é o maior dos molares. Ele é o molar. Ele é o maior. Mas por que ele é tão importante? Porque ele faz a trituração? Ele é um dos principais no movimento de trituração dos alimentos, tá certo. Mas lembra lá da morfologia? Provavelmente vocês tiveram morfologia já com a professora Gisela ou não? Professora, aquele é o primeiro a irromper? Ele é o primeiro a irromper. Pronto. Ele é o primeiro dente permanente a irromper na arcada. Lembra disso? Em torno ali de 6 anos e meio, 7 anos, que ele irrompe na arcada e define daqui para frente
e daqui para trás, ou seja, ele define o espaço para mesial, para quem vier, e o espaço para distal, para quem vier. Então ele é um marco. Esse primeiro molar superior e inferior é o dente mais importante da boca. E quem projetou pensou nisso, é tão importante que deixa eu lançar logo ele na boca, que a hora que esses dentes forem crescendo, essa arcada for crescendo, a pessoa já vai ter que analisar os espaços e o crescimento vai ser em relação ao primeiro molar superior e o primeiro molar inferior. Por isso ele é tão importante. Por isso o mantra que está aqui do lado da classe 1. Vamos lá, quem lê o mantra para mim? Tiago, Kelvin, Isadora. Pode falar. Ele é tão importante que ele, o primeiro dente a provocar uma relação de contato interoclusal entre as arcadas. Ou seja, ele é o responsável por, inicialmente, promover uma dimensão vertical da oclusão da pessoa. É tão importante a presença desse dente na boca que ela vai determinar quanto de espaço você vai ter para os outros, tanto no sentido médio distal quanto no sentido certo-oclusal. Então, por ele nascer primeiro, ele está sendo muito, foi há muito tempo atrás, o primeiro dele também a ser perdido na boca. Isso é muito importante do ponto de vista do que sobra de espaço para colocar os outros. Né? As pessoas, o dente rompe com crianças, geralmente crianças não têm uma formação odontológica responsável pelos pais, ou pela qualidade social de vida, e aí perde o primeiro molar inferior e aí o resto desanda tudo. Né? Então, entender essa relação de contato é extremamente importante e prevenir esse dente na boca por toda a vida também é extremamente importante. Professor, Pode falar, Luciana. e se o paciente não tiver, um desses molares ou não tiver os 2 molares, como que a gente vai classificar? Primeira coisa, professor, se meu carro não tiver um pneu, vai ter problema? Vai. Mas é só o pneu, meu carro tem motor, tem direção, tem ABS, o som é bom, professor, meu carro é importado. Tá faltando um pneu. Porque eu já entendi que das peças, essas 4 pecinhas, molares superiores e inferiores, primeiros molares, é fundamental. Se meu paciente perdeu, ou tem agenesia, ou foi trauma, ou foi cárie, não me importa, são fundamentais. Se o paciente tiver ausência deles, vai ter problema. Dependendo do momento que houve a perda desse elemento dental ou até mesmo da agenesia desse dente, ou seja, não formação do germe, do permanente do primeiro molar, a oclusão desse paciente está totalmente comprometida. O crescimento, os espaços, ele é um marco, ele é o começo. Ele é que dita a forma da oclusão do paciente. Está entendendo o tanto que é importante esse dente? E o professor Paulo Henrique acabou de falar, é um dos dentes que mais se estraga. Por quê? Ele é o primeiro a irromper, é o primeiro a entrar no jogo, então ele é o primeiro a cansar e a pedir substituição. Então eu preciso cuidar dele desde o início. Quando eu começo a falar em cuidar de dente em criança, quando uma criança não vai para a escola, a culpa é da mãe. Quando uma criança não toma banho, a culpa é da mãe. Então, o trauma gerado por cárie nesse dente também é culpa do responsável. A criança não tem o discernimento para falar, nossa, devido à importância desse elemento dental presente na minha arcada ser permanente, devo escová-lo frequentemente. E a criancinha pegar a escova e ir lá para frente do espelho e escovar. Não vai ter. Pode falar, professor. O que acontece muito nessa hora aí, porque a criança tem 6 anos e às vezes os pais, e o primeiro molar é um dente que ele não é trocado, né? Não há substituição. Ele é um dente que aos 6 anos e meio, 7, como você falou, ele vai nascer na distal do segundo molar descido.
Então, não há troca do dente. E às vezes os pais de primeira viagem ficam esperando a troca do dente. E isso não vai acontecer. Consequentemente, várias vezes chegam no consultório os pais com a criança, você fala, você já tem dente permanente. Eu não, ele não trocou. Não, mas esse aí não troca, ele nasce depois. Então, a observação que tem que ser feita com os pais de acompanhamento é exatamente isso, avisá-los quando a criança chegar lá, que esse dente ele não vai ser trocado, ele vai romper por si só na boca da criança, atrás do segundo molar descido, né? Então, o macetinho que a gente dá sempre para os pais é conta, é 5. Se tiver o sexto, já é permanente, a não ser que a criança tenha um supranumerário, né? Mas é muito raro também supranumerário Indecido. Descido, né? Então a gente sempre pede, ó, do meio para o fim aí, conta 5. Se já tiver o sexto dente, você já vai perceber que ele é um pouquinho mais amarelado e ele já é permanente. Cuida dele aí que ele tem que ficar pro resto da vida. Perfeito. Que dá a mudança de 20 para 28 aí da dentição e depois para 32, né? Com a chegada do siso lá aos 18 anos. Perfeito. Turma, e vamos dizer que você tem um sobrinho na sua família, alguém, um primo, que está nessa idade. Você já orientou a sua tia? Já orientou, às vezes, a seu irmão? Já orientou a sua mãe frente a isso? Não? Então, meia culpa. Você é o responsável por essa orientação. Outro exemplo, o paciente chega no consultório com um cárie no primeiro molar permanente, com em torno de 12, 13 anos. Eu pergunto, você já foi no dentista? Não, esse menino eu levo ele no dentista frequentemente. Desde que é criança eu estou levando no dentista. Não, mas ninguém nunca falou que esse dente era dente permanente, como o professor Wellington disse. Então, nós assumimos a responsabilidade desse problema também. É culpa de quem é o responsável, mas o cirurgião dentista explicou, orientou da higienização, orientou que era permanente. Se não, ele também recebe minha culpa nessa situação, ok? Turma, quem consegue ler o mantra classe 1? Vamos lá, alguém? Deixa eu escolher. Temos. Consegue? Letícia? A cúspide médio vestibular do primeiro molar superior deve ocorrer no sulco médio vestibular para vestibular do primeiro molar inferior. Perfeito. O que você entendeu disso, Letícia? Que a cúspide média vestibular do primeiro molar superior tem que ficar exatamente alinhada com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. Professor, não tem nem como ser ambíguo. Não tem nem dupla interpretação. Se eu tentar analisar, vamos analisar a frase, tá? Cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Quantas cúspides eu tenho em um primeiro molar superior na vestibular? Primeiro molar superior, vestibular. Quantas cúspides eu tenho? Turma, não passa vergonha na frente dos outros, não. Foi eu que ensinei. Duas. Das duas, uma é mésio e a outra é disto. A mésio tem que estar direcionada para onde? Para o sulco mésio vestibular. Por que para o sulco mésio vestibular? Porque eu tenho 2 sulcos no primeiro molar inferior. O mésio vestibular e o disto, porque eu tenho 3 cúspides inferiores. Se eu tenho 3 cúspides, eu tenho 2 sulcos. Poderia ficar na dúvida. Essa cúspide mésio vestibular do primeiro molar superior poderia estar em direção ao sulco disto vestibular. Não é nessa região. É em direção ao sulco mésio vestibular do primeiro molar inferior. Então, ela tem que estar nessa direção. Se ela estiver nessa direção e nesse engrenamento, a isso chamamos de classe 1 de Engel. Essa é a classificação. Classe 1 quer dizer que está tudo certo. O engrenamento está certo.
A forma de engrenamento desses molares está correta. Mas pode vir com defeito de fábrica? Esse engrenamento pode vir errado? Pode. Um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. E se tiver um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, a gente vai classificar de algumas outras formas. Se a mandíbula tiver para frente, com os dentes todos para frente, eu vou chamar de classe o quê? Paciente queixudo, classe para frente, dentão, queixo para frente. Jogar tudo. Classe 3. Classe 3. Então vocês estão lá na balada, chegou aqui, acabou queixão pra frente, volumoso. Você não vai falar, o queixudo. Não. Cutuca um amigo e fala assim, classe 3. Pronto. Só vocês vão saber o que é. Classe 2 é o inverso. É o mento para dentro. Aquela mandíbula retruída junto com os dentes. Tá. Isso todo mundo entendeu. Classe 1 normal. Classe 3 à frente. Classe 2 jogado para posterior. Mas e a correlação desse dente? Como é que ficaria o nosso mantra de relação classe 3? Se eu jogar tudo para frente. Alguém arrisca? Ponta do mouse. Se eu pegar essa arcada e empurrar ela todinha à frente. A cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior não vai engrenar no sulco mesiovestibular. Ela vai engrenar na mesial ou na distal? Classe 3 seria na distal? Na distal. Classe 3 na distal. E a classe 2? Mesial. Mesial. Todo mundo entendeu o que a Kelvin acabou de falar? Todo mundo realmente entendeu o que a Kelvin acabou de falar? Ou não? Sim. Quem não entendeu pode perguntar. Quando eu tiver essa mandíbula à frente, essa cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior vai ocluir distalmente em relação ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Se essa mandíbula estiver retruída, ou seja, esses dentes estiverem numa posição mais posterior, ele estará ocluindo numa posição mais mesial em relação ao sulco mesiovestibular. Essas são as definições, então, de classe 1, classe 2 e classe 3. Quando for classe 3, ele estará ocluindo distalmente. Quando for classe 2, ele estará ocluindo mesialmente. Cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ocluindo mesialmente ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. A isso damos o nome de classe 2. Classe 3 é quando essa cúspide está ocluindo distalmente, ou seja, a mandíbula foi toda à frente. A isso damos o nome de classe 3. Só que a classe 2, ela tem a classe 2 e divisão 1 e divisão 2. Divisão 1 é quando eu tenho o overbite normal e a classe 2 divisão 2, a classe 2 divisão 1 é quando eu tenho o overjet acentuado, ou seja, os dentes anteriores e superiores estão abertos. A divisão 2, classe 2, divisão 2, é quando esses dentes estão devidamente engrenados ou mais apoiados sobre a face vestibular dos dentes anteriores e inferiores. A isso chamamos de classe 2, divisão 2. O senhor havia passado essas divisões também, professor Paulo Henrique? Da classe 1, classe 2, classe 3, com as divisões classe 1 e classe 2? Passamos a divisão adentro aí, para a classe 2, subdivisão 2, geralmente tem um leve apinhamento dos caninos em região vestibular e uma lingualização dos centrais para dentro. Então, fica aqueles dentes apinhados aqui na frente, ó, e os centrais laterais encostando
nos inferiores. E na classificação 1, né, na modificação 1, a mordida aberta anterior era maior, uma vestibularização dos dentes. Então, assim, a discrepância, mas a gente falou sobre isso sim. Perfeito. Clinicamente, turma, essas são algumas imagens clinicamente desse engrenamento. Classe 1, cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior, ocluindo no sulco mesio-vestibular do primeiro molar inferior. A classe 2, essa mandíbula está um pouco mais retraída, ou seja, podemos imaginar uma deficiência do crescimento mandibular ou um crescimento acelerado da maxila, gerando uma discrepância maxilomandibular dessa correlação. Sendo assim, a cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior oclui mesialmente ao sulco mesio-vestibular do primeiro molar inferior, classe 2. Já a classe 3, a cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior está ocluindo distalmente em relação ao sulco mesio-vestibular do primeiro molar inferior. Turma, essa relação classe 1, classe 2 e classe 3 vai distinguir e definir vários diagnósticos da reabilitação do seu paciente. A forma da ortodontia, se compensa fechar o espaço, se vamos extrair algum dente, tudo em relação a essa correlação classe 1, classe 2 e classe 3, ok? Então, essa é a definição dos molares e também podemos utilizar essa classificação classe 1, classe 2 e classe 3 também para os caninos. O que eu observo? Canino superior ocluindo entre o canino inferior e o primeiro pré-molar inferior. Eu vou chamar de normo-oclusão, ou seja, uma oclusão normal. Então, se eu tiver o canino superior ocluindo entre o canino inferior e o primeiro pré-molar inferior, nesta região, eu vou chamar de normo-oclusão, oclusão normal, classe 1 de canino. Além da correlação de molar, eu também posso analisar essa correlação dos caninos. Classe 2 de canino. Canino superior, ocluindo mesialmente, ou seja, está à frente dessa relação, ao canino inferior. Ou seja, eu tenho um protagonismo maxilar, um crescimento dessa maxila ou essa mandíbula cresceu pouco. A isso chamamos de classe 2 de canino. E a classe 3 é quando estiver ocluindo distalmente a essa relação. Canino superior ocluindo distalmente ao canino inferior. Ou seja, nós temos um protagonismo mandibular. A mandíbula está mais à frente em relação à maxila. No desenho fica bem claro, ó, classe 3 de canino, classe 2 de canino e a classe 1 de canino. Perfeito. Turma, normalmente essa discrepância, se for de pequena monta, nós podemos organizar com ortodontia convencional, mas dependendo da correlação, nós vamos ter que fazer algumas cirurgias. Qual o nome da cirurgia para organizar essa correlação dentária? Ortognática. Cirurgias ortognáticas. E essas cirurgias ortognáticas mudam o perfil do paciente. Isadora, esse perfil desse paciente, você diria que ele é classe 1, classe 2 ou classe 3? Olhando o perfil, olhando por fora. Classe 3. Vamos supor que a gente precisa fazer uma ortognática nele. Vai dar diferença? Sim, bastante. O que você acha, Isadora? O mais harmônico. Professor, eu não sei, eu olho, ficou mais bonito. Eu gostei da maquiagem. Professor, gostei da maquiagem. Professor, mudou o brinco. Professor, o paciente começa a se achar bonito.
E parece que a posição labial até mudou, professor. Posição labial Parece que mudou. diminuiu também o tamanho da mandíbula em relação. Parece que Diminuiu, porque cortou a mandíbula, arrancou um pedaço da mandíbula, jogou essa mandíbula para trás. Formato do rosto. A posição do lábio superior em relação ao lábio inferior, ó, vocês podem ver a simetria labial superior e inferior, né? Mudou totalmente. Ficou perfeito, né? A pessoa que vai pra balada não pega ninguém, de repente sai pegando todo mundo aí. Disfarçou até o nariz, porque agora parece que ele tá mais reto. A cirurgia. Exatamente, a simetria muito do lado direito dela é maior que o lado esquerdo. Alongamento do rosto, né? Você pode alongado na classe 3, né? E aí ele fica mais arredondado, mas a simetria facial realmente ela fica mais harmônica, né? É bem legal. Quando é bem feita, é super legal, né? Tem um pós-operatório muito chato essa cirurgia, né? Da parestesia, a pessoa fica dormente, bem, mas ela muda totalmente o astral, né? Ela faz isso 1000 vezes que eu preciso. A pessoa muda, é outro paciente, é outro ânimo, é outro perfil facial. Professor, vou fazer cirurgia ortognática para ver se eu fico mais bonito. Não é essa a ideia. A ideia é justamente a gente pensar na função, no engrenamento das bases ósseas, que com ortodontia convencional não dá certo. Eu preciso organizar essas bases ósseas para além da ortodontia convencional. Aí sim eu lanço mão de uma cirurgia ortognática. Será que existe algum preenchimento labial, preenchimento facial, algum botox que dá conta de fazer esse resultado? Turma, alguém conhece? Não, é impossível sair desta condição de classe 3 esquelética e chegar nessa situação de classe 1 esquelética e dentária com cosmética. Isso não existe. Turma, se vocês reabilitarem a função, a estética vem de brinde. Essa é a minha frase. Reabilita a função. A estética é brinde. Essa paciente, ok, estava preocupada com a estética, mas às vezes a função não estava legal, ela não estava mastigando bem, não estava conseguindo fazer um engrenamento correto dos dentes. Falou, preciso resolver. Foi no ortodontista, o ortodontista falou, seu caso não é somente aparelho, é cirúrgico. Ela, então, vou fazer essa cirurgia. Fez a cirurgia ao brinde. Resolveu a função, olha o que ela ganhou de brinde. Ela estava buscando a resolução funcional. Ela não estava buscando a questão estética somente. Olha essa aqui. Que classe que é? Classe 1, classe 2 ou classe 3, turma? 2. Por que você fala que é classe 2? Porque o queixo está em retrosão em relação à arcada superior. Simples, você analisa o seu paciente na sala de espera. Você olha o paciente e fala, esse aqui é classe 2, esse é classe 1, esse é classe 3. E o pós-operatório dela, será que vai dar diferença? Professor, quando que eu vou saber exatamente que a cirurgia ortognática ela será mais viável do que o tratamento ortodôntico? Com a análise da cefalometria. Quando você pede o exame para aquela pasta ortodôntica que vai fazer a análise da base óssea em relação à posição dos dentes, ali a gente consegue analisar que tanto, abre aspas, que tanto esse dente consegue andar dentro dessa base óssea e até onde ele consegue compensar essa discrepância maxilomandibular. Aí o dentista vai falar assim, não, esse dente precisa andar, exemplo, 15 milímetros. Não tem base óssea para ele andar 15 milímetros. Não dá para chegar lá. Se não dá para chegar lá, nossa, então vamos chegar esse ossinho um pouquinho para frente. Chegar esse ossinho um pouquinho para frente é cirurgia ortognática. Então depende da quantidade que o dente consegue movimentar para poder saber se era ortognática ou... Perfeito. Aí você já respondeu, né? A ortodontia vai corrigir problemas dentais, muito pouco problemas ósseos, discrepâncias ósseas muito grandes. Acho que a grande diferença está aí, ó. Quando eu consigo corrigir a posição do dente, ok, ortodontia.
Quando eu não consigo corrigir a posição dentária, o problema está no osso, aí, infelizmente, vai ter que partir para a parte cirúrgica. A maioria dos casos são sim. Eu posso corrigir ortopedicamente quando a pessoa não se desenvolveu 100% ainda. Por exemplo, você pode fazer uma abordagem óssea numa criança, né? Até os 16, 17 anos, você consegue ortopedicamente, com o aparelho ortopédico, movimentar o osso. Né? Agora, se depois que o osso consolidou a sua formação óssea e você quer tentar mexer num problema que a discrepância está além do problema dentário, aí você tem que fazer cirurgia ortognática. Acho que por aí, o pensamento mais ou menos é esse. Existe a radiografia que é a teleperfil cefalométrica, né, e existem alguns pontos que o ortodontista marca, né, um deles é a glabela, o óleo e existem algumas medidas. Existem algumas análises cefalométricas, análise de Biller, McNamara, Bolton, USP e outras, né, em que existem as médias de medida e existem as correções, como o Sr. Paulo falou, que podem se ocorrer correções dentárias. Agora, existem algumas correções que são de base óssea, né, que estão em cima dessas análises cefalométricas feitas com essas medidas, que quando você extrapola a movimentação dental e precisa movimentar a base óssea, aí é necessário a movimentação ortognática, aí já parte para a cirurgia. Mas aí é feito em cima dessas medidas, em cima dessas análises, em cima da radiografia do teleperfil cefalométrico. Aí vai a análise de Biller, USP, McNamara, análise de Bolton, e por aí vai. São N análises. Mas aí, o Sr. Paulo falou, tem a movimentação dentária. A partir do momento que, pelas medidas que você tem, não é possível corrigir o problema com a movimentação dentária, precisa movimentar a base óssea. A partir do momento que precisa movimentar a base óssea, aí já é questão ortognática. Dentro desse conceito, fazer uma pergunta aqui. Bom, você falou que funcionalmente o paciente classe 3, classe 2 não tem uma função dentária definida. Aí eu quero saber assim, o que acontece na mastigação desse paciente que não tem uma função, com classe 3? Qual a implicância da classe 3 na mastigação desse paciente? O funcionamento do sistema estomatognático? Alguém poderia me responder aí? Nós temos uma perda de função, certo? Mas uma perda de função em quê? Pode escolher? Vai, Isadora. Perda de função mastigatória? Não, ele perde a função mastigatória, mas perde aonde a função mastigatória? O que acontece no aparelho estomatognático com um paciente que tem o queixo para frente? Professora, eu não consigo explicar isso. Pensa na relação de contato cruzado, na relação de contato entre as arcadas dentárias. Ele vai ter a INH? Como é que é? Não vai ter a INH. Não, ele vai ter uma INH, certo? Ele vai ter uma INH. Quando ele morde, quando ele encosta os dentes, ele tem uma INH, certo? Que ele não atinge a relação dentro? Um ponto é esse, uma avaliação, vamos começar de cima para baixo, uma avaliação condilar, uma avaliação na TM. O que acontece lá na articulação dentomandibular? Eu tenho uma posição de engarramento articular em relação cêntrica, um paciente que tem o queixo para frente? Não. O que acontece com o gordo dele? Deita. Esse bloco para trás, certo? Então eu tenho uma hiperfunção da onde? Dos ligamentos e do músculo pterygoideu ou pterygoideu. Olha, voltando à anatomia. Eu não entendi o que você falou. Qual o músculo responsável pelo movimento de protrusão da mandíbula? Funcionamento articular. Lateralidade. Se eu tenho um queixo para frente, o que acontece com o pterygoideu medial no lateral, né? Isso. E no ligamento reto discal, o ligamento posterior. Na articulação, estou começando na articulação e vou em direção aos dentes, daqui a pouco.
Na articulação, o que acontece? O côndilo se posiciona mais posterior, certo? O pterygoideu lateral vai ter uma hiperfunção na hora de fazer um movimento, ou uma... Na verdade, ele já vai estar em hiperfunção, quando ele está avançado para frente. Então, ele tem uma limitação no movimento, principalmente no movimento de retrusão, que a mandíbula está para frente, eu não consigo voltar a mandíbula para trás, né? E o ligamento posterior, o reto discal, ele vai ter um encurtamento, ele vai estar esmagado lá pelo côndilo. Então, articularmente, acontece isso. E dentalmente, o que acontece isso? O que acontece em relação dos dentes? Há um drenamento oclusal não satisfatório e não tem contato de guias. Geralmente, o paciente classe 3 de Engel, ele faz assim, ó. Ele faz guias de exposição lateral, ele consegue. E anterior, consegue movimentar a mandíbula para frente? Então, qual que é a implicância disfuncional para a mastigação? Ele consegue cortar os alimentos? Ele vai triturar os alimentos e vai cortar os alimentos com os dentes posteriores. É função dos dentes posteriores cortar alimento? Então, a função mastigatória vai ser limitada. Ele vai começar a mastigar a carne, engolir um pedaço, e que ele vai implicar dentro do estômago? Gastrite. Problemas gástricos, refluxo, gastrite. O que esse refluxo vai fazer com os dentes? Vai lançar ácido clorídrico do estômago para a boca. Esse ácido vai agir quimicamente sobre a superfície do esmalte e vai provocar um desgaste excessivo. Você pode olhar para as três, a face oclusal e as cúspides geralmente estão desgastadas. Olha as consequências disso. Olha se você não tivesse assistido a primeira aula de oclusão, como é que você não responderia essa pergunta de forma correta? Né? Daí a gente fala, no começo da primeira aula de oclusão, que isso aqui é explicação dos porquês, né? E eu sempre falo, né? Eu me emociono. Eu sou extremamente feliz de entender isso hoje, porque eu não entendia isso há um tempo atrás. Né? Então, eu estou estudando cada vez mais, me aperfeiçoando cada vez mais, para entender o funcionamento, para na hora de corrigir, eu corrigi de forma correta. Às vezes você olha a superfície oclusal dele, tem um desgaste, fala assim, é bruxismo, o paciente tem bruxismo. E às vezes o problema dele não é esse. Às vezes uma má oclusão provoca um refluxo gástrico que joga um ácido clorídrico para dentro da superfície do esmalte, o esmalte se dissolve, e aí eu perco a dimensão vertical por causa disso. Então eu preciso diagnosticar as coisas para entender as coisas de forma correta. É isso. Eu corto o alimento, engulo o alimento em pedaço maior, lá no estômago, vai fazer a função mal ao menos. Mal ao menos começa a ter problema para cima. Da mesma forma, com as coisas, a movida aberta. Ele não tem contato também de dentro posterior. Geralmente o contato é aqui, ó. É lá na gengiva. Oi, pronto. Eu me empolgo, Diogo. Não, pode falar, professor. Quer ouvir? É que o senhor falou que quando é classe 2, o ligamento retrodigital fica menor. Aí quando for classe 3... Não fica menor, ele se encurta, porque o côndilo anda para trás. Você entende isso? Uhum. Então ele acaba virando também, porque a função dele é limitada dele. Né? Ele não faz a função correta. Se não faz a função correta, o disco articular também não anda de forma correta. Então o problema vai pipocando tudo. Entendeu? Lembrar sempre que esses DTMs, né, são multifatoriais, né? O Sr. Paulo acabou de lembrar que o problema gástrico leva a uma perda de dimensão vertical, essa perda de dimensão vertical leva a uma disfunção aí. Então, sempre lembrar que essas DTMs elas são multifatoriais. E o Sr. Diogo já falou isso algumas vezes no decorrer das explanações aí. Certinho. Turma, classe 2. Olha o pós-operatório após a cirurgia. Professor, virou outra pessoa. Sim, outra pessoa. Muitas das vezes a cirurgia ortognática implica em obtenção de novos documentos pessoais. Você precisa tirar novo RG, todos os documentos com foto que prove que você é você mesmo, porque você fica irreconhecível facialmente. Tamanha alteração que vai ter dessas bases ósseas no seu perfil ósseo.
Novamente, classe o quê? 2. Não tenho dúvida que é classe 2. Será que eu preciso perguntar para essa paciente se ela tem dificuldade no processo de mastigação? Essa mandíbula não está engrenando corretamente na maxila. Pós-operatório, olha o perfil facial da paciente. Foi utilizado até o mesmo brinco para falar, ó, é dela mesmo, olha lá, para mostrar para vocês a influência que se tem nessa correlação maxilomandibular. Esse paciente, classe 3. classe 3. Vamos ver o pós-operatório dele? Nossa, professor, ficou muito mais bonito. Mudou o perfil facial do paciente. Então, como eu disse para vocês, a harmonia facial é brinde para quem busca a função. Se você começa, como o professor Paulo Henrique disse, se você começa a observar a posição dessa mandíbula, o engrenamento desses dentes, você vai começar a observar uma série de consequências dessa mastigação errada. Olha o lábio desse paciente. Olha a vermelhidão, o lábio molhado desse paciente. Olha o perfil desse lábio desse paciente. Nossa, professor, devolveu a estética labial superior. Sim, porque houve um engrenamento correto da região da mandíbula desse paciente. Isso tudo é função, não é estética. A estética é brinde. Mais alguns casos para vocês observarem. Observem as imagens. Observem o antes e depois. Observem os perfis faciais executados. A internet tem várias outras opções, só para que vocês entendam e entendam a importância de classe 1, classe 2 e classe 3 que já foi ministrado para vocês, ok? E como o professor Paulo Henrique bem diz, a grande questão é a questão pós-operatório. Nem tudo são flores. Então, se algum de vocês está pensando, professor, eu sou classe 3, vou fazer a cirurgia ortognática, preciso, entra no YouTube, digita cirurgia ortognática, tanto o transoperatório quanto o pós-operatório. Entender a idade do paciente, consequências dessa cirurgia, riscos da cirurgia. Toda cirurgia tem seu risco, quanto maior a cirurgia, maior o risco cirúrgico, maior o risco de parestesia. Então, imaginem esses riscos para o paciente antes até de indicar essas questões, ok? Aqui uma cirurgia ortognática da maxila, fazendo um reposicionamento da maxila. Olha onde foi feita a incisão de fundo de vestíbulo, colocando as placas estabilizadoras e como eu cortei a região da maxila, precisa estar travado a maxila em relação à mandíbula. Se vocês observarem, a maxila está amarrada à mandíbula. Justamente em qual posição? Agora uma pergunta para vocês. Em qual posição está essa maxila em relação a essa mandíbula? Classe 1, classe 2 ou classe 3? Classe 1. Classe 1, Letícia, exatamente. Mas vamos dizer que na hora da cirurgia eu me atrapalho ali, eu não estou sabendo o que é classe 1, classe 2, classe 3 e amarro errado. Imagine meu paciente passar por todo esse trauma pré-operatório, transoperatório, pós-operatório e na hora da cirurgia eu amarrar errado, não souber o que é classe 1, classe 2, classe 3. Meu paciente pode sair de classe 3 e para uma classe 2. Posso piorar a situação. Então eu preciso ter conhecimento de causa muito criterioso. E vocês já têm esse conhecimento, estão tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, os que estão presentes. Eu fico um pouco chateado com algumas condições de alguns alunos, porque a futuro vão criticar a instituição ou os professores e falar que nunca foi dito. Nunca ninguém me falou de cirurgia ortognática. Olha o tanto que nós estamos nos aprofundando em cirurgia ortognática. O tanto que nós já falamos de implantodontia com vocês, sobre o sistema proprioceptivo de implante, a forma. Chegar lá no final do curso de graduação, nunca tive aula de implante. Você não teve uma aula não, foram várias aulas falando sobre implante. Então,
aos que ficam, que estão conosco ao longo da jornada, pensem dessa forma, pensem no tanto que nós oportunizamos para vocês, do lado esquerdo, do lado direito, posicionamento dessa maxila. Professor, o cursor, na ponta do cursor, o que é isso aqui, ó? Espinha nasal anterior do paciente. Nossa, professor, eu vou descolar até na base do nariz do paciente? Vai descolar toda essa região para fazer o corte. Olha o corte da maxila. E para fazer o engrenamento correto dessa maxila do paciente. Ah, professor, eu estou meio inseguro na anestésio. Você teve as práticas de anestesiologia com o professor Mariano. Será que esse paciente tem que estar bem anestesiado? Ah, professor, mas é sedação de anestesia geral. Não vou me preocupar com anestesia local. Se você não fizer uma anestesia local correta, imagina o nível de sangramento. Porque vocês sabem, uma anestesia local correta promove uma vasoconstricção. Vasoconstricção diminui o sangramento no momento da sua cirurgia. Então está tudo interligado. Não adianta falar assim, professor, você é um ótimo bucomaxilofacial, só vou fazer cirurgias ortognáticas. Você não sabe nem o que é classe 1. Você não sabe nem o que você está buscando. Então calma, faz todas as áreas, junta todo o seu conhecimento, aí você vai ser um profissional de excelência e para buscar a sua especialidade. Falamos sobre essa questão dos desgastes dessas peças e entra agora numa área que todos nós está em evidência e precisamos saber, que é o planejamento digital. Não tem como você atuar num consultório hoje sem ofertar para o seu paciente um planejamento prévio. Seria uma maquete, seria um modelo virtual do que você está propondo para ele esteticamente. Ó, vou trabalhar em todos os seus dentes anteriores, vou deixar seu dente maior que tanto. De que forma? Como que isso vai ficar? Isso é planejamento digital para você conseguir obter a posição, a cor, o formato correto desses dentes. Isso advém de uma análise oclusal estática, depois uma análise oclusal dinâmica. Te pergunto, quantos que você conhece que faz essa análise oclusal dinâmica para fazer esse tratamento de dentes anteriores e superiores? E o professor Paulo Henrique bem lembrou, é justamente onde a gente tem a guia de desoclusão de protrusão. Dependendo do tamanho, formato que você colocar nessa região, alguém perde. Quando eu digo alguém, eu digo ou o seu trabalho ou o dente que está correlacionando com o seu trabalho. Ou esse dente inferior perde, mobilidade, trauma, todas as consequências de um contato prematuro, ou o seu trabalho, que é os dentes anteriores e superiores, perdem, que é fratura, destacamento, todas as consequências de um trabalho mal ajustado, ok? Em quais posições maxilomandibulares vocês têm que ajustar este trabalho? Como que o paciente tem que morder para você ajustar esse trabalho? De faceta. Vamos supor que foram feitas coroas nesses dentes, coroas totais nesses dentes. Em quais posições maxilomandibulares vocês ajustariam esse paciente? Primeiro MH, depois Primeiro a relação MH. cêntrica. Relação cêntrica não precisa, porque relação cêntrica não tem toque de dente. Então, relação cêntrica não precisa fazer. O que mais precisa fazer? MH. Protrusão guiada. Protrusão. O que mais? Lateralidade. Lateralidade esquerda, lateralidade direita. Fazer todos os movimentos bordejantes, que é a mandíbula para um lado para o outro, e MH. Vocês já fazem restaurações nas clínicas, certo? Ainda não. Estão começando. A gente tem alguns manequins. Certo. Quando vocês forem fazer na clínica, vocês não podem fazer o ajuste somente em MH.
Vocês vão ter que fazer esses ajustes dessas restaurações em todos os movimentos, além de MH, todos os movimentos bordejantes que nós executamos com vocês. Existem angulações desses dentes. Desde a morfologia eu já passei essas angulações de dentes anteriores, né, nessas bases ósseas. Existe um limite dessas movimentações, existem angulações. Eu preciso respeitar esses limites e essas angulações. Senão os meus trabalhos protéticos não serão duradouros. Por quê? Vou lá e coloco um trabalho na boca do paciente. Vou lá e fotografo e publico no meu Instagram. Todo mundo fala, nossa, que coisa bonita, ficou ótimo, ficou perfeito. Tá, daqui 3 anos, como é que vai estar? Então eu dou muito mais valor quando alguém publica e fala assim, ó, esse era o inicial, esse é após a instalação e esse aqui é com 5 anos de acompanhamento e me mostra que 5 anos após a instalação está igualzinho após a instalação. No dia após a instalação, você fala, realmente é um trabalho de excelência, é um trabalho duradouro. Por quê? Mostrar o antes, o depois de instalado e falar que melhorou, eu não sei. A máquina não girou nem um dia, não mastigou nem um dia, a nossa engrenagem não girou ainda, aí é fácil. Arrumar o carro com o motor desligado é fácil. Quero ver a hora que der partida. Se o que você fez não vai quebrar. Então pensem nisso. O importante não é só o antes e o depois, mas sim um acompanhamento, a durabilidade do que você está propondo para o seu paciente. Ok? Esse caso mesmo que está aí na tela aí, se você for observar ali o segundo dos pré-molares desse paciente bilateral, tem um desgaste ali cervical. Ó. Por ser bilateral, já chama a atenção da gente que esse planejamento teve que ser muito bem feito. Né? Isso aí é bilateral, né? Então, assim, não é uma coisa pontual, não é um hábito do paciente só escovar de um lado que vai causar essa abrasão aí. Tem alguma coisa no sistema que está causando esse problema aí, por ser bilateral. Então, antes de eu promover um tratamento desse aí para o paciente, eu vou ter que fazer isso de outra coisa aí, ó. Todo um planejamento, todo um estudo do caso do paciente, para ver se eu posso fazer esse tipo de tratamento aí, se eu não vou causar mais problema do que o paciente tem. Então, ali, ó, nesse caso mesmo aí, que é caso que está sendo mostrado para vocês, nos pré-molares, bilateral lá, dos dois lados tem uma retração gengival com, aí eu não sei afirmar se é abrasão, se é bifração, o que é, mas que o sistema está com um probleminha, tá. É legal essa chamada, porque nesse caso aí, especificamente, se você olhar a posição e a forma dos caninos superiores, não os inferiores, né, provavelmente vão estar desgastados, o que acontece? Houve um desgaste da ponta de cúspide, pode olhar aí. Não é? E aí o que acontece com a guia lateral? Ela começa a migrar para os segundos molares, primeiros molares e segundos molares. E aí é fácil entender funcionalmente. Pré-molares, desculpa. É fácil você entender o funcionamento quando você sabe a normalidade. Você sabe que na normalidade o canino desoblui os dentes. E na normalidade, se tem algum sinal clínico de alguma coisa, é porque o funcionamento normal não está legal. É tudo que a gente vem falando desde o primeiro dia de aula. Vamos entender primeiro o que é funcional, o que é normal, para depois a gente diagnosticar o anormal. Chegou agora o momento, dessas 2 últimas aulas, da gente diagnosticar o que está errado, sabendo que é certo. E aqui eu já olho essa imagem, eu vi o dente inferior ainda, não tem a imagem inferior, mas provavelmente o que vai acontecer? Vão estar os caninos desgastados, na hora do paciente discurso para lá e para cá, ó, os pré-molares começam a tocar na guia. Eles não vão fazer todo o prevencinhos, né? E aí começa a ter o problema dessas retrações, mas como provavelmente vai ser isso. E dependendo da reabilitação que foi feita nos caninos, se ela foi feita no articulador, foi uma reabilitação duradoura, sanou o problema que o professor Wellington acabou de fazer o diagnóstico.
que é da questão da bifração da força lateral executando nos premolares. Mas, se não, o primeiro ciclo mastigatório vai quebrar a reabilitação e vai voltar a descarregar a força lateral sobre os premolares, que gerou todo esse problema. Então, outra coisa, pode falar. só esse conceito de abstração, eles não estão mudando agora atualmente com essa questão do estudo desses tipos de lesão, né? Hoje a gente envolve um tempo de lesões cervicais não cariosas. E essas lesões cervicais, como eu já falei no mestrado, elas podem ser provocadas por químico, por mecânico ou por pressão. Por tensão, né? Tensão, forças. Então, aí a classificação, vocês vão ver ao longo desse período nosso, da agora para frente, eu tenho certeza que cada dia mais que a gente vai falando, ela tem esses conceitos de adaptação, desgaste, eles vão mudar para esses tipos de lesões cervicais não de origem tensional, de origem química ou de origem mecânica. Nesse caso, de origem mecânica, porque o funcionamento mecânico está fora do lugar. Tá? É só para completar aí o que a gente está falando. Porque muitas das vezes, até essa questão da nomenclatura, a gente precisa ter o conhecimento das duas. Se por muitas das vezes falar a bifração, entendi. Se falar, não, foi uma erosão não cariosa do terço cervical gerado por uma força, entendi também. Os dois conceitos chegam no mesmo denominador, mas eu preciso conhecer as duas nóminas, igual o professor Paulo Henrique está nos afirmando, porque às vezes num concurso, em alguma fala, em algum momento eu me perco só por não conhecer a outra nomenclatura. Mais que isso, eu acho que além disso, porque se você sabe o nome da coisa, fica mais fácil você diagnosticar e corrigir o problema. Se você sabe que é uma causa mecânica provocando uma lesão, é mais fácil você tratar essa lesão. Porque talvez, na maioria dos casos, o dentista especializado vai levar assim, isso aqui é uma classe 5. A classe 5 vamos pôr a resina que vai resolver. E às vezes ele não vai tratar do etiológico, que é o movimento mandibular fora do lugar, gerando a retração. O que acontece? Ele põe a classe 5 ela solta. Sim. Ele põe a classe 5, a gengiva continua retraindo. Não é? Então, assim, eu acho que perfeito, nós vamos ter que entender os dois conceitos a partir de hoje, mas quando você exemplifica o conceito já falando qual que é o problema, já fica mais fácil de trazer um diagnóstico mais preciso. Eu acho que é por aí. Sim, concordo. Turma, e pensando nessa questão da análise oclusal, eu preciso analisar a porção oclusal desses dentes posteriores, que é formado pelas vertentes internas, que é justamente aquelas vertentes triturantes dos dentes, das cúspides vestibulares e linguais, também denominada de mesoclusal. Então, se alguém falar para você mesoclusal, você já sabe que é a formação das vertentes triturantes das cúspides vestibulares e palatinas ou linguais dos dentes posteriores, ok? Uma superfície oclusal normal e fisiológica deve corresponder a 1/3 do maior diâmetro vestíbulo lingual do dente posterior. Então, de vestibular para lingual, eu vou ter esse maior diâmetro, vocês vão estudar isso à frente, é o equador dental desse dente, em relação, sozinho é só em relação a ele, esse equador deste dente, eu pego 1/3 desse diâmetro e vou chamar de mesa oclusal. O tamanho dessa mesa oclusal é 1/3 do maior diâmetro desse dente. O que me faz entender que esses dentes têm uma convergência, tem um fechamento do terço médio em direção ao terço oclusal. Ele precisa diminuir esse volume. A mesa oclusal não pode ser do mesmo tamanho. Em resumo, um dente posterior não pode ser quadrado. Você não pode fazer o dente posterior quadrado. Ele precisa ter a inclinação e o fechamento dessa mesa oclusal. Professor, eu vou fechar aqui tanto, 1/3. Pode fechar até ter 1/3 desse volume do maior diâmetro desse terço médio oclusal.
Se você fizer esse dente quadrado, reto, essa vertente lisa vai ser reta. O alimento vai passar reto e vai começar a traumatizar o terço cervical, vai começar a gerar uma recessão gengival, simplesmente porque você não inclinou a face da vertente lisa dessas cúspides. O engrenamento da cúspide vai ser de forma incorreta. Se você fizer uma restauração que você não fizer a inclinação da vertente lisa, essa cúspide sempre vai quebrar. Se você fizer ela reta, ela sempre vai quebrar. O paciente vem na segunda, quebra na quarta, faz na quarta, quebra na sexta, até você fazer um ajuste aonde a inclinação dessa vertente lisa coloca o vértice dessa cúspide direcionado para a região de fossa. Aí você vai ter uma cúspide correta. Essa é a anatomia correta de um dente posterior. As guias, notem, essa guia que está sendo executada é uma guia executada pelo canino do lado esquerdo do paciente, aonde eu vou ter a aresta longitudinal mesial do canino superior deslizando sobre a aresta longitudinal distal do canino inferior. Isso precisa promover a desoclusão de todos os dentes posteriores. Esse dente aqui me causa uma suspeita. Pela devida inclinação, formato, eu preciso analisar as cúspides distais linguais desse segundo molar inferior, analisando se não tem contato ou não. Como que eu faço essa análise? Justamente com a pinça de Miller e o papel carbono, igual quando nós checamos se havia contato com o giga em posição. Então, coloco o papel carbono em posição, peço para o paciente executar a lateralidade com a desoclusão guiada pelo canino e puxo o papel. Se o papel não prender, significa que não tem este contato, que esse contato seria um contato de interferência. Se tiver o contato, é um contato de interferência, é um contato errado e eu preciso organizar esse contato. Ok? Turma, a parte de cúspides e desgastes de lateralidade eu vou deixar para a próxima aula, onde nós vamos analisar o que deve ser feito nesse desgaste, a forma que esse desgaste vai ser feito e para que a gente possa entender e sedimentar um pouco mais esses conhecimentos. Eu sei que a aula hoje foi mais uma revisão desse conteúdo, foi uma retomada do conteúdo já ministrado. Como eu disse a vocês, estamos atualmente com 10 alunos, de uma turma de quase 50 alunos, mas eu entendo perfeitamente. O que nós estamos discutindo é para poucos. Poucos vão entender e poucos vão saber, mas nós ministramos para todos. Estamos aqui para ensinar todos. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da semana, irei postar a aula, podem nos acionar a qualquer momento frente ao que já foi ministrado em outras aulas e nessa aula para a gente conseguir sanar previamente a terceira VA. Kelvin, nos escuta? Sim, professor. Perfeito. Só um minuto.